Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para mais uma live do Batucaian e hoje quem vai mediar a live sou eu, Andrei. E nas últimas duas lives nós conversamos sobre a questão da Jurema Sagrada, né? A prática religiosa com o Pai Rafael e Lucas Medeiros, né? Nós trabalhamos com esses dois pesquisadores e também praticantes sobre essa religião, que é exclusiva aqui da Paraíba, né? E hoje nós estaremos conversando com a professora Alcione Ferreira da Silva, que já vou chamar para participar dessa live. E o nosso tema será Por uma Educação Antirracista. E ela vai abordar melhor esse tema nessa nossa live de hoje. Deixa eu chamar ela aqui agora. A professora ainda não entrou. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite a todos aí que já estão nos acompanhando. Vamos esperar ela entrar. Oi, boa noite, Alcione. Oi? Tá sim, só a imagem que ainda não chegou. Certo. Você quer continuar assim ou eu tiro e chamo de novo? Tá bom? O áudio tá bem aí? Dá para me ouvir? Pronto, então é, vamos iniciar aqui a nossa live. E eu primeiramente vou apresentar, né, a professora Alcione e um pouco da sua formação. Posteriormente, ela irá debater sobre o tema. E faltando uns 15 minutos, 20 minutos, nós abrimos para questões. Tudo bem, né, professor? Bem, a professora Alcione, ela possui graduação em História pela UEPB, especialização também em História e Cultura Afro-Brasileira e em Gestão Pública. Ela também tem graduação em Serviço Social e mestrado na área de Serviço Social, trabalhando com a temática quilombola, né, e a questão agrária, inclusive com a comunidade do Grilo. E também, atualmente, é professora da UEPB, atuando nos temas racismo, gênero e educação. Também ela integra o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UEPB, conhecido como NEAB, e também participa do grupo de estudos ABAIOMI. Estão dizendo aqui que não dá para ouvir a Alcione. Acho que eu vou tentar.
Eu estou te escutando, agora o pessoal disse que não está te escutando. Tá certo. Eu te chamo de... A professora Alcione está com uma dificuldade de conexão. Eu estava conseguindo ouvir, mas disseram que o áudio dela não está saindo. Então vamos tentar de novo. A questão de ver, ela disse que é porque a conexão dela não está boa e às vezes fica só o áudio, não pega a imagem. Ela já tinha me comunicado isso. Aí vamos esperar ela entrar de novo e eu chamo. Vamos esperar a professora. Pronto, ela chegou de novo. Vamos tentar novamente. Pronto. Andrei, consegue me ouvir agora? Sim, estou ouvindo. Tá bom o áudio? Tá só dando umas cortadinhas, mas eu estou ouvindo. O pessoal está ouvindo a professora Alcione? Me É, digam aí pessoal, boa noite. no chat. E aí, será que o áudio tá ok agora? Rapaz, eu não disseram nada ainda. O áudio tá bacana, Luan disse. Só não está, creio que é a imagem, né? Aparecendo a tela dela. É. Ela disse que E, vai ter esse problema. tem acontecido em algumas lives, tem umas que eu consigo entrar com a imagem, outras que no meio da fala a imagem aparece, outras que a gente termina e não aparece, então acho que a gente pode continuar, se o áudio já está bacana para todo mundo, porque eu acredito que seja um problema da internet aqui, que fica É, lenta nesse horário. aqui também dá uns probleminhas. Eu até tentei vir para um canto melhor, mas pode dar problema também. Então, se estão ouvindo, eu acho que a gente consegue, né? Sim, pode iniciar. Já Bem, apresentei, o pessoal já deu para escutar. E então tudo obrigado, professor, ok. por aceitar o convite. E se sinta à vontade, viu? Ok, então boa noite, né? Mais uma vez para todo mundo. Primeiro, não só por ser de praxe, mas de fato agradecer o convite, né? Eu acho que, eu acho, não, tenho certeza que é, inclusive, uma honra para mim estar conversando com um grupo, né, através de você, que tem um trabalho aí muito bacana, né, na esfera cultural, enfim, com populações periféricas, de produzir também conhecimento. Então, além desse trabalho que já é permanente, desse momento que a gente não pode estar se encontrando, esse espaço de debate aberto, né, para pensar questões da nossa sociedade é muito bacana. Então, agradeço primeiro o convite, né, que foi feito por Luan, mas em nome de todo o grupo aí.
Então, hoje a gente pensou em falar um pouquinho sobre educação antirracista. E, a priori, nós combinamos de fazer uma fala mais explanativa no início, né? Então, a gente pensou algo em torno de 30 minutos. Eu vou tentar até ser um pouquinho mais breve, para a gente ficar com um pouco mais de tempo, de fato, para conversar, para questões. Aí vocês já podem colocando questões também no decorrer da fala, para ouvir as experiências de vocês nesse campo, dúvidas. Vocês conhecem ações que se propõem antirracistas, né, na esfera da educação. Então, acho que o espaço do debate ele é bem mais rico do que o espaço da fala em si, né? Mas para colocar algumas questões para a gente, né, nos colocar algumas inquietações, eu vou fazer uma fala no sentido, primeiro, da gente pensar uma concepção da educação, né? Porque se a gente está se propondo a pensar ações dentro de uma educação antirracista, a gente tem que primeiro pensar o que é que a gente entende por educação, né? Que política é essa? A gente tem que se localizar nesse espaço. E aí eu vou fazer um breve histórico de como essa política da educação no Brasil se constitui e como a constituição dessa política ela vai dialogando ou não com as demandas da população negra referentes a esse espaço de formação, né? E aí vamos pensar a educação do ensino infantil até a formação universitária aí. Vamos pensar nessa seara, até porque a gente está dentro de um modelo social que basicamente nos impõe em todo esse percurso as mesmas questões no que diz respeito à população negra no Brasil. Então, a primeira coisa a se pensar é que não existe um único modelo de educação, não existe uma única concepção, mas na nossa sociedade a gente tem basicamente duas concepções de educação aí que ficam tentando se colocar como hegemônicas, se colocar como modelo a de fato ser materializado nas nossas instituições de ensino. A educação, ela eu acredito que uma das políticas mais centrais quando a gente está pensando em permanência ou em mudança de um modelo de sociedade. Né? Porque eu costumo dizer que a gente ingressa na educação criança, a depender do acesso que a gente vai ter, se a gente for chegar à universidade para acessar esse espaço, a gente fica, entre aspas, na mão dessa política pública da infância até a idade adulta, com um processo formativo informando para a gente quem a gente deve ser, como a gente deve se pensar, como a gente deve estar numa esfera profissional e que saberes a gente deve reproduzir durante todo esse processo. Então, veja como ela é importante para grupos que estão disputando aí um modelo de sociedade, no nosso caso, disputando um modelo ou uma luta antirracista, né, visando a construção de um outro modelo social, inclusive. Então, o primeiro ponto é pensar isso, né? Que a educação, ela é pensada no seio da sociedade capitalista, que é a sociedade que a gente vive, como um espaço de busca de consenso. O que é consenso? Fazer todo mundo olhar para a sociedade e não criar questões. Olhar e reproduzir, ou seja, ser formado para reproduzir o espaço social que já estava aí antes da gente nascer. Então, a educação, ela é pensada basicamente nesse sentido, como um espaço de produção do consenso. Porém, essa não é o único modelo de educação que está aí colocado na sociedade. Na contramão desse modelo, que quer que a gente simplesmente reproduza, né, a sociedade como ela é, existe uma série de grupos que tentam disputar esse campo da educação para dizer, não, a gente não quer ser formado para reproduzir, a gente quer ser formado para questionar e construir um outro modelo de sociedade. E dentre esses grupos, que são os grupos não reconhecidos por essa educação formal aí que a gente construiu historicamente, está a população negra, né? Dentro desse processo de construção, a gente vai ter, historicamente, sempre um Brasil que vai negar tanto o acesso físico das pessoas negras à educação, quanto o auto-reconhecimento delas enquanto pessoas negras e o reconhecimento também do racismo em si. E a gente vai ter uma educação que basicamente se coloca dentro de um processo mais amplo, né? E só para a gente situar também, quando a gente fala de educação, a educação é um processo muito amplo que acontece em muitas esferas sociais, né? Vai acontecer através da mídia, dos grupos tradicionais, da família, de todas as instituições, da igreja. Dentro desse processo amplo, a gente vai ter a educação formal, que vai se reproduzir em instituições específicas. E a gente vai falar um pouquinho de como se pensar antirracista dentro dessa educação formal, né, que é um recorte da educação que é algo mais amplo.
Então, veja, se nós estamos com essas duas concepções, uma de reprodução da sociedade e uma de questionamento e disputa dentro de uma sociedade capitalista, então a gente vai partir da premissa de que as pessoas os grupos que detêm o poder econômico, político, cultural, dentro dessa sociedade, eles vão querer, obviamente, uma educação que reproduza, porque eles estão detendo majoritariamente esse poder, então questionar não é bacana. E, basicamente, a gente vai caminhar com esse modelo de educação sendo majoritário no Brasil, como é ainda hoje. Como é que isso se dá? Se a gente pensar, basicamente, assim, rapidamente, no nosso processo de colonização e de império, né, a gente é um país que está aí situado, né, dentro de uma lógica perversa de colonização permanente e que vai ser colocado dentro da esfera internacional como colônia, né, basicamente, nesse primeiro momento. Ou seja, a gente é invadido para se tornar um espaço que vai ser sugado dentro de outros contatos aí internacionais, materialmente, para servir aí uma coroa portuguesa. Né? Então, dentro disso, qual é o primeiro modelo de educação que a gente vai ter? Que aí todo mundo já deve ter ouvido falar em algum lugar, que é aquele modelo jesuíta, né? Que vem... Então, a colonização, ela vem com um projeto de sociedade. E aí, como a gente já refletiu, a educação sendo um espaço fundamental para fazer o consenso e a legitimação da sociedade, vai vir junto com ela. Então, a gente vai ter uma educação religiosa que vai se voltar em grande medida para os indígenas, tentando desconfigurar toda a lógica de mundo cultural dos povos indígenas aqui no Brasil. Então, veja, o modelo de sociedade pediu um modelo de educação. Né? Basicamente, com o fim da colônia, enfim, a gente vai se tornando império, a gente vai tendo outro modelo, o mesmo modelo de educação, na verdade, mas que vai se voltando um pouquinho para outros sujeitos também, né? Basicamente, a gente tem os primeiros 200 anos ali focado na destruição das concepções indígenas, com essa perspectiva religiosa, e a gente vai passar a ter, depois desses primeiros 200 anos, a educação que vai pensar também os filhos da elite. E aí veja que no Brasil a gente já nasceu com a riqueza dividida também através de uma divisão racial. Essa elite tem uma cor. Então, a gente não vai ter aqui um sistema de educação nem durante o período colonial nem imperial, porque esses filhos da elite, basicamente dentro de uma cultura de bacharelado, eram enviados para estudar lá no exterior, para os filhos do senhor da Casa Grande virar doutor, né, como a gente já sabe. Então, essa cultura do saber como instrumento de poder e dominação. Se a gente está achando que a educação é isso, não tem que socializar para outros grupos. É importante destacar que mesmo nesse período, né, colonial e imperial, a gente vai ter a população negra já pautando a necessidade de também ter acesso à educação. Então, a gente vai ter, por exemplo, experiências muito pontuais, né? Eu sei, por exemplo, de três no Centro-Sul, que são de escolas formadas pelos próprios negros para ensinar os seus, né? Então, eram experiências pontuais até porque o próprio contexto não permitia isso em larga escala. A própria educação já não era em larga escala e ela tinha esse foco da casa grande, que é educada, né? Do homem, inclusive porque a mulher não deveria ter acesso também. A gente tem cor, tem gênero e tem raça quando discute os nossos problemas sociais. Então, oi? Patriarcal, né? Exatamente. Né? Então, diante disso, a gente vai ter, como exemplo, em 1837, uma primeira lei geral da educação, que a lei já demarca que negro não pode se matricular na escola, ainda que esteja liberto. Então, veja que a população negra está ali tensionando por esse modelo educacional mais inclusivo, mas ela está tensionando uma disputa com o modelo que está colocado hegemônico, que é de negação desse povo, inclusive, ingressar na escola. Quando a gente sai desse período colonial imperial e vai para a nossa república, a gente vai observar muito mais permanência enquanto modelo de educação, apesar de muitos debates, de reformas, ali no início do século passado, né, o século XX, essas reformas elas vão se voltar para o problema do analfabetismo, porque, veja, eu falei do império e da colônia, mas essas experiências, mesmo que para a elite, elas eram muito pontuais. A gente não tem ainda, nesses primeiros 4 séculos, um sistema de educação. Esse sistema ele vai se firmar a partir do século XX. Né? Então, logo no início do século XX, né, nas primeiras décadas da República, uma série de reformas, como eu falei, de debate, de ações. Década de 30 é quando a gente criou o Ministério da Educação, que já havia sido criado algumas décadas anteriores e nunca funcionou, acabou um ano depois da criação, mas esse, né, que a gente ainda tem como permanecer hoje, vem da década de 30,
Então, a gente vai ali estruturando uma educação. E aqui no século XX, quando a gente vai ter esse modelo, a gente tem um dualismo muito claramente colocado nesse modelo de educação hegemônico voltado para a formação de consenso. Qual é esse dualismo? Classe trabalhadora, ou seja, os peões da sociedade, eu estou fazendo aspas aqui com os dedinhos, vou reproduzir, porque vocês não estão vendo, mas a classe trabalhadora é formada para continuar trabalhando e os filhos da elite branca, que também tem cor, né, como eu falei, eles vão ser formados com o intuito de pensar a nação e continuar dirigindo a nação. Então, era escola técnica para filhos de trabalhadores, especialmente industriais, ali na década de 30, de 40, 50, e universidades, que a gente só passa a ter universidades no Brasil na década de 30, também essas universidades vão ser para os filhos da elite, né? Por menino continuar virando doutor, porque pobre não teria para que virar doutor, ou seja, a permanência do pensamento colonial imperial ainda na nossa república. Então, o que é que a gente vai ter? A gente sai desse período colonial imperial regido por uma lei que diz que a população negra não deve sequer se matricular, vira uma república que na Constituição vai colocar que todos são iguais perante a lei, mas silencia as diferenças, né, sociais que existiam na sociedade. Não se propõe a dar nenhuma resposta, inclusive no campo da educação, para a população negra. A década de 30, que é essa que eu falei que está acontecendo, um monte de coisa, criação do ministério, modelo dual de educação, a gente vai ter uma Constituição, né, que demarca muito esse período, a de 1934, e ela vai colocar em um dos seus artigos que proíbe a discriminação racial. É, por sinal, a primeira Constituição no Brasil que fala sobre a questão racial aqui no país. Porém, essa mesma Constituição vai dizer que a educação deve ser eugênica, né? Em linhas gerais, a eugenia significa você dizer na Constituição que nos nossos bancos escolares e universitários deveria ser ensinado para as crianças, adolescentes e adultos que a população branca é superior à população negra. E isso estava respaldado por teorias científicas da época, né? Produção de conhecimento racista, Estado racista, pede um modelo de educação também racista. Embora a Constituição continue dizendo que todo mundo é igual perante a lei, né, que está na nossa Constituição, mas constituições imperiais já diziam isso, né, só não deram nenhuma condição de construção de igualdade. Então, a gente vai atravessar, depois de 30, 40, né, para não falar muito, 50, até o fim do século XX, ou seja, eu estou falando até os anos 2000, sem que o Estado implemente qualquer ação efetiva, de fato, para pensar o enfrentamento das desigualdades étnico-raciais no campo da educação. E não é por falta de tensão, não é por falta de grupos que estejam ali pressionando o Estado para requerer essa educação. Como a gente está falando especificamente da população negra, por exemplo, a gente vai ter em 1910 a imprensa negra, especialmente em São Paulo, que nos seus jornais, a imprensa negra era uma imprensa em formato de folhetos, só pensado, escrito e distribuído por pessoas negras. Então, já vai ter ali nos primeiros jornais, a gente encontra debates em torno da educação, então as pessoas estão dizendo que querem ter direito a essa política, ao acesso a essa política, porque não tê-lo equivaleria à permanência da escravização, porque as pessoas estariam ali afastadas de um direito essencial. Vale lembrar que, ainda nessas primeiras décadas, a gente ainda tem uma educação muito deficitária, um sistema educativo completamente fragmentado. Em 1920, tem-se em conta que 72% da população brasileira era analfabeta. Se a gente for colocar aí um demarcador racial, a gente vai saber que a população negra está imersa, né? Quase em sua totalidade, por essa exclusão que a gente já estava debatendo, que vem do campo legal, mas também político, cultural, enfim, que é articulado com um projeto de sociedade em si. Então, a gente vai ter, na década de 40, a Frente Negra, que era um movimento social extremamente organizado, que também vai colocar como pauta a educação, vai fundar as primeiras escolas voltadas para a população negra pobre, né, também especialmente no Centro-Sul. A gente vai ter também, em meados do século passado, o Teatro Experimental do Negro, que junto com o debate da questão da valorização cultural das populações negras no Brasil, vai pensar também o espaço da formação escolar, né, também vai fundar escolas, também vai ofertar esse espaço. Então, veja que a gente está tensionando enquanto população o tempo todo com outro projeto de educação sendo solicitado.
Porém, a gente vai atravessar essa tensão todinha até os anos 2000 sem nenhuma resposta. Então, se a gente for pensar na nossa história desde a colonização, né, a gente está aí com seus 520 anos, os primeiros 500 no campo de resposta enquanto política pública efetiva para o direito da educação à população negra, eles são de total silenciamento e negação por parte do Estado. E a gente vai ter como marco o Estado, enfim, respondendo a essa pressão histórica, né? Veja que eu falei de escolas fundadas por negros lá no século XIX, já, né? Então, já tensionando por essa política. Mas a gente vai ter como um marco aí de resposta estatal, depois de muitas tensões, a Lei 10.639 de 2003, que é a que vai ter que a gente tem que dar conta que o Brasil tem também população negra e precisa estudar também sobre ela. Então, veja, de 520, a gente tem 503 para admitir que essa população existe e precisa também ser contemplada no processo educativo. Então, a gente caminhou lentamente, né, enquanto conquista de resposta, mas caminhou colocando sempre tensões, né? E aí, só para finalizar nesse momento, considerando que a gente está há poucos anos dessas primeiras políticas públicas, né, que vão nos respaldar de alguma forma pensar esse enfrentamento de uma educação antirracista, dentro do modelo educacional ainda racista, porque o modelo hegemônico não deixou de ser aquele que eu vim fazendo esse trajeto, né, do início da nossa história até aqui. Então, a gente se questiona, e o que é que a gente pode fazer diante disso, né? Então, eu elenquei que algumas questões, inclusive baseadas no pequeno manual antirracista da Jamila, ela traz, assim, de uma forma bem didática. Se você quer ser antirracista, você faz o quê? Então, eu trouxe algumas questões que ela traz e acrescentei uma, só a título de exemplo. Então, a primeira questão é se informar sobre o racismo, requerer uma formação para pensar de uma forma crítica e embasada ao racismo, não ficar no senso comum para tentar formar pessoas antirracistas, sem de fato ter um aprofundamento do tema. Dentro disso, se apropriar de leituras e produção intelectual de pessoas negras no Brasil. A gente tem inúmeros escritores, pensadores, filósofos, antropólogos, historiadores que produziram muito e que nunca chegaram a gente, né? A maioria de nós, na sociedade brasileira, não consegue citar 2 nomes, por exemplo, que essa população produziu. E ela já vem mostrando para a gente o Brasil do ponto de vista racializado. Se a gente quer ser antirracista, a gente precisa se apropriar também desse debate. Apoiar coletivamente, requerer ações, ir para um enfrentamento no sentido de requerer políticas públicas, né? Porque não adianta a gente reproduzir um discurso messiânico que se coloca muito que a educação pode salvar o Brasil, mas não existe política que sozinha salve país nenhum. A política ela pode se localizar como um espaço de enfrentamento, mas ela precisa de condições para se tornar esse espaço de enfrentamento. Então, basicamente, a gente precisa requerer políticas públicas efetivas que permitam a educação se colocar nesse campo, de fato, tensor do enfrentamento ao racismo. Enxergar e valorizar a negritude, né, a partir do momento que a gente compreende o que é o racismo, como ele se relaciona especificamente com o campo da educação, a gente vai estar instrumentalizado para olhar para a educação e reconhecer, inclusive, os nossos alunos negros, as suas demandas, as suas dores, as suas necessidades de compreensão. Então, não continuar invisibilizando que a tensão racial existe no país e que, como todas as instituições lá dentro também, a escola, as universidades. Então, perceber e valorizar, né? E aí muita gente coloca assim, mas vai ficar uma disputa, né, de valorizar negro e não mais branco. Essa disputa não existe, porque na realidade, como se a gente parasse de valorizar um grupo para valorizar outro. Isso só existe em um país hipotético. No país real, Brasil, isso é impossível, porque a gente tem uma política. Quando a gente racializa, e se aprofunda um pouco na questão, a gente percebe que permanentemente a nossa educação foi e ainda é construída para valorizar essa produção ainda europeizada, branca, enfim. Então, essa valorização permanente de um grupo já está lá. O que a gente vai fazer é democratizar e colocar outros grupos também nessa esfera. Então, não é uma disputa, é uma perspectiva de democratização. E, por fim, né, para as questões, divulgar saberes populares da população negra. É entender que os grupos que requereram esse direito são os grupos que, majoritariamente, ainda não conseguiram sequer acessar a universidade. Então, por isso,
a gente tem ainda essa dificuldade de olhar para o espaço de formação e reconhecer uma base para a gente se amparar nesse debate, né? A gente tem sempre essa dificuldade, dependendo da formação, enfim, a gente vai ter mais ou menos, né? Não é uma coisa que vai funcionar igual para todo mundo, mas a gente tem esses grupos que não chegaram a esse espaço majoritariamente, mas sempre produziram conhecimento, sempre produziram saber, e eles estão no bairro onde está a escola, eles estão na nossa cidade. Então, não é negar o saber acadêmico e valorizar apenas o saber popular. É simplesmente tentar construir essa dicotomia e fazer esses saberes dialogarem. A população negra hoje não é a maioria dos professores na escola. Pela reprodução da pobreza que tem, como muitas vezes a população negra vai estar em atividades profissionais menos valorizadas. Por exemplo, na cantina, na portaria, a gente vai ver com mais facilidade. Mas essa pessoa da cantina e da portaria, ela tem uma vivência, ela tem um conhecimento da história do bairro, uma vivência e conhecimento da história da cidade, uma produção de conhecimento que às vezes passa completamente despercebida, porque a gente acha que só quem passou pelo crivo da universidade pode falar, pode ter o que ensinar no espaço educacional formal. Né? Então, eu acho que, assim, são algumas dicas, mas que a gente tem que, inclusive, se apropriar do conhecimento para, em cada espaço educacional, a gente ter condição de construir as nossas próprias críticas, questões e ações. Né? E entender que elas não podem ser individuais. A gente tem que pensar numa perspectiva de construção que se faz individual ali no nosso espaço, né, de trabalho, mas que está ancorada numa perspectiva coletiva mais ampla, que questiona a sociedade enquanto um todo. Então, assim, basicamente é isso, a explanação, né? Queria conversar com vocês, ter questões. Deu uma falhadazinha agora no áudio. Não, Bem, eu encerrei, mas na verdade, eu estava falando que a explanação basicamente era para pontuar essas questões e que agora fica aberto para a gente conversar. certo. Vamos ver aqui com o pessoal se eles têm questões para a gente. E agora a gente abre para as questões que vocês possam ter para que a professora Alcione responda. Ou vocês queiram saber sobre indicações, leituras, algo que ela possa nos indicar para que a gente pense Você mais pediu sobre essas indicações, questões. E foi bem cortou também interessante. para mim um pouco o áudio. Oi? Sim, eu estou perguntando ao pessoal aqui se tem questões ou se Sim. querem indicações de leituras que você possa dar. E assim, foi bem interessante, né, a pontuação que a professora fez desde o período colonial, passando por questões bem importantes, né, para a gente pensar a educação e pensar que em todos esses momentos aqui, como a professora colocou, a população negra resistiu, né? Ela, de alguma forma, tanto no aspecto de buscar, né, como jornais, a professora colocou aqui em 1910, né, o jornal. A gente tem em 1911, por exemplo, uma Sim, revolta da chibata, não é isso? É algo que a gente percebe que sempre está existindo ali uma resistência, sempre tem uma tensão, né? Não é algo que a população negra se cala. E se o pessoal não tiver questões, eu poderia fazer alguma questão aqui para a professora. Vamos ver aqui. Eles só colocaram aqui tema de extrema relevância para estarmos fortalecendo, falando que a professora Alcione é inspiração. Bem, sim, sim. Eu vou tá me ficar ouvindo, falando de professora? vez em quando para vocês não acharem que eu sumi, porque já não tem imagem, né? A imagem. Bem, então eu também sei que você está, né, uma ligação com o pessoal da Batalha do Pedregal, né? Sim, Pessoal do rap, sim, sim. não é isso?
Você poderia falar também assim um pouco sobre essa sua ligação, essa questão de como o rap, com essa sua denúncia social, né, e também da questão racial, ela pode impactar também esses espaços de conhecimento, né? Porque o rap também Sim, é produção de conhecimento. A gente, a gente viu recentemente se tornar livro, né, o álbum do Racionais. E muito antes de se tornar livro já era produção exatamente. de conhecimento, né? Já era poesia. É, Eu particularmente escuto muito rap é um ótimo desde espaço de criança. produção de conhecimento, de fato. Sobre a relação com o projeto, né? O projeto Batalha no Pedregal é um projeto de cunho popular, né? Inteiramente organizado pelos moradores do bairro, que não tem, inclusive, um financiamento, infelizmente, né? Então, é um projeto que surgiu da própria realidade local das pessoas do bairro do Pedregal. E aí eles começaram com um evento na esfera que se propunha cultural e que acabou sendo acrescido para uma série de ações, né? Eu acho, inclusive, que já vou deixar a dica de vocês convidarem a Jéssica Preta, que coordena o projeto, porque, falando em produção de conhecimento popular, ela tem uma bagagem aí muito bacana. E aí, nesse sentido, a gente se aproximou, enquanto integrante do NEAB, da UEPB, com a perspectiva de que alguns integrantes do NEAB, nesse momento de pandemia, inclusive a gente não consegue se reunir enquanto núcleo, né? Fica mais difícil, mas de que alguns desses integrantes produzissem vídeos de formação, né, cada um com a temática, porque dentre essas muitas ações eles começaram a desenvolver também uma ação especificamente educativa, com uma plataforma que aí, uma educação que se pensa popular e antirracista, né, por excelência, essa perspectiva desse projeto ele coloca primeiro que era assim, eles envolvem uma série de outras questões, de pensar o acesso desses adolescentes a meios para conseguir acessar esses cursos, né, de doação de celular, enfim. Mas aí no campo da produção de conhecimento é voltado para uma perspectiva necessariamente política também, porque não tem como a gente fazer ações neutras, né? Então eles reconhecem isso e colocam uma perspectiva de que as pessoas daquele bairro inicialmente, depois eles pretendem inclusive ampliar para outros bairros da cidade, elas consigam se pensar enquanto pessoas que são demarcadas pelos lugares de raça, de classe e de gênero. Então, esses cursos, através do NEAB, de membros do NEAB, eles vão tematizar diversas questões em torno do racismo. Então, é um curso que surgiu basicamente, a Jéssica, ela já tentou algumas ações, tentou e fez algumas ações nesse campo racial, e aí ela percebeu como as pessoas negras, pobres, que enfim, né, não é uma coincidência, inclusive, estarem no espaço periférico e serem também negras, elas não conseguiam reconhecer a leitura da sociedade delas, do espaço do bairro, numa perspectiva racializada. Então, elas sabem muito bem os problemas que enfrentam, mas diante desse problema, elas reconheciam que sofriam porque eram mulheres, ou porque eram pobres, ou porque moravam no bairro periférico. E aí não conseguiam entender que muito disso vem também de uma estrutura que é também racista. Então, quando ela começou a debater essas questões, é que as pessoas começaram a olhar para a sua vida, para os seus problemas sociais e dizer, nossa, mas isso aconteceu também porque eu sou negra, também porque eu sou negra. Né? E aí a gente se aproximou nessa perspectiva de, com alguns minicursos, colaborar para essa percepção de uma sociedade que é racializada e como eles são demarcados por isso. Né? Mas aí, como você falou do rap, a primeira ação, ela basicamente foi nisso, né? No rap, na poesia, enfim, com a produção cultural local. E foi a partir disso onde o saber popular se colocava no aspecto cultural para formar aqueles sujeitos, né, para pensar aquela realidade, que todas as outras ações do projeto surgiu. Então, veja como existe saber importante e popular sendo construído permanentemente em todos os espaços, né, e a gente tem ainda dificuldade de perceber isso. Muito massa o projeto. Inclusive, eu estudei no Monte Carmelo, que é lá no Pedregal, tipo, durante todo o ensino fundamental até quase o final do ensino médio. E, tipo, vivi ali muito tempo, sabe? E conheço um pouco, assim, da realidade, né? Do bairro e tudo mais. Tem Ok. algumas questões aqui, professor.
o certo? pessoal que eu vou fazer, certo? Perguntaram se pode, Iris aqui perguntando se pode indicar leituras nesse sentido de uma educação Olha, antirracista. a priori, a grande indicação é se aproprie do que a população negra vem produzindo, né? Porque é importante para a gente entender, primeiro, que modelo de sociedade é esse que a gente vive, como ele é também necessariamente racista, e a gente pode se situar como em cada esfera de atuação a gente pode se propor antirracista, dentre eles a educação. Mas eu vou indicar alguns que fazem a gente pensar um pouquinho mais direto isso. O primeiro é Educação para Além do Capital, que é um livro do Xandão Mesários, e ele, enfim, ele vai fazer a gente entender o que é a educação na sociedade que a gente tem. Eu acho que para a gente pensar qualquer ação dentro dela e se localizar, é importante primeiro compreender criticamente o que se propõe ser a educação no nosso modelo social. Vou indicar 3 livros. Se vai sair imagem, eu só mostrava a capa, né? Mas eu vou falar rapidinho, porque ele casa um pouquinho com o que eu falei da gente não ter essa dicotomia. São 3 livros produzidos, publicados pela Universidade Federal de Campina Grande, e organizado entre professores da universidade e lideranças do movimento negro aqui de Campina Grande. Então, veja como as coisas dialogam muito bem. E os 3 tematizam especificamente a educação. São 3 coletâneas, então tem uma série de artigos dos temas mais diversos sobre isso. O primeiro é Nas Confluências do Axé, né, que é produzido nessa esfera que eu já falei para vocês e com essa parceria. O segundo é Educação para as Relações Étnico-Raciais, Identidades, Etnicidades e Alteridades. E o terceiro, Por uma Educação para os Novos Tempos. Então, é o saber popular, o saber dos movimentos sociais e também o saber acadêmico aí dando as mãos e tentando construir perspectivas e propostas e análises sobre o modelo de educação que a gente tem e o modelo de educação que a gente quer. Certo. Massa as indicações. Deixa eu ver aqui. Tem outra pergunta de Nego Ramas. Se possível, gostaria de ouvir um pouco sobre o racismo na pré-escola. Se a professora tem alguma experiência sobre isso, né? Eu conheço O alguns racismo na trabalhos pré-escola. mais de produção de documentários, né? Depois eu posso deixar, inclusive vai ficar salva a live, colocar alguns links e indicar. Mas aí, na pré-escola, a gente vai ter o racismo que tem na escola, que tem na universidade, que tem no ambiente de trabalho, que tem na família, igreja, etc. A gente precisa compreender que nós vivemos numa sociedade que necessariamente é racista, que se apropriou do racismo para se reproduzir e manter as suas desigualdades, né? Para favorecer um grupo social. Então, alguns desses, inclusive no YouTube, alguns são bem bacanas. A experimento, por exemplo, com bonecas. Então, crianças que ainda não estão alfabetizadas, algumas colocam uma boneca negra, uma boneca branca, e a criança, eles vão dizendo características. Quem é bonito, quem é inteligente, quem é esperto e quem não é. E a gente percebe que desde a primeira infância a gente já como a educação é permanente, né, a educação formal é um recorte dela, a gente já é ensinado a localizar tudo que é bom como sinônimo de branquitude e tudo que é ruim como sinônimo de negritude, ainda que nós sejamos sujeitos marcados pela negritude e negros, né? A gente aprende a reproduzir. Isso não sendo desconstruído na escola significa que ela está confirmando que tem que continuar sendo reproduzido. Aquele livro do Silvio Almeida, Leitura. né? Racismo Estrutural. Quando você logo no início você vê ele dizendo que o racismo não é algo patológico, não é algo errado na sociedade, é justamente como a sociedade foi construída, né? A partir do racismo. Por isso que ele é estrutural. Em todas as instituições, e a escola é uma delas, se não tiver uma perspectiva crítica, né, antirracista, como a professora colocou, apenas reproduz o Exatamente. que é a sociedade, né? Ela já é formada. Então, a gente se assusta, né, quando ele diz o racismo não é algo necessariamente errado, não é algo que acontece uma vez ou outra. Ele é a própria sociedade, né? Como Porque ele a gente cria se uma coloca. sociedade ideal onde parece que o racismo não existe, e aí quando ele se manifesta, a gente diz que isso é um erro na sociedade.
Isso é ruim, mas dentro da reprodução da nossa sociedade não é pensado como um erro, é pensado como a norma. O racismo ele é estrutural, ele está permanentemente em todos os espaços. Então a sociedade não errou quando foi racista. Ela se pensa, se quer e busca se reproduzir como racista o tempo todo. Infelizmente é a norma social e não a exceção. E ele até coloca, né? Isso dizer que não é errado não quer dizer que a gente não vai fazer nada. É justamente a gente Uhum. tentar não E questionar o reproduzir próprio o modelo de racismo, né? sociedade. Isso. Aqui, Luan, né, está perguntando se tem algum material que trate especificamente da cultura como um instrumento para o antirracismo. Uhum. A questão da cultura. Se tem Luan, algum material. uma obra específica sobre a cultura eu não conheço. Provavelmente deva ter, eu não tenho me apropriado dela ainda. Eu conheço artigos, né? Aí tem muita gente que vai discutir, por exemplo, o samba, o coco, a capoeira, né? A gente vai ter muita produção nesse sentido. Eu conheço alguns, assim, que são mais completos, por exemplo, que são dissertações, monografias de especialização, inclusive no NEAB se produziu muito sobre isso, né? Sobre cantores negros ao longo da história, como isso pode ser usado na luta antirracista. Então, é um livro em si, eu não conheço. Esses três que eu citei, que são a parceria da UFCG com o Movimento Negro, todos eles têm alguma produção também que vai tocar nessa relação. Então, a gente tem uma série de produções desse sentido. Agora, livro que tematize só isso, eu ainda não conheci. E aí fica a dica, né, para as editoras, inclusive, Certo. pensarem que Deixa quem eu ver. está construindo esse conhecimento também merecia ser publicado, se tornar uma obra aí de acesso mais amplo para todo mundo. Isso. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Tem a de Matheus aqui. Visão nesse pensamento de educação popular, as brincadeiras populares trazem, na minha visão, o que tem de mais rico, a arte popular através da oralidade. No caso, não foi uma pergunta, né? Foi uma contribuição aqui, que ele disse Uhum. que as brincadeiras populares, né? Como ele coloca também, a gente sabe que tem o que cavalo Sim, marinho, né? Todas essas brincadeiras do corpo de roda que trazem a perspectiva oral, que é algo exatamente, característico sem dúvida. da africanidade, né? Então, é uma arte popular através da oralidade, é algo muito importante mesmo para a gente repensar, né? Esses campos de Exato. construção de conhecimento dentro da sociedade. Deixa eu ver aqui um próximo. Morcego aqui do coco, da capoeira também. O processo escravocrata moderno construiu a lógica racista, que deixou marcas históricas no campo cultural, político, econômico e territorial. Mais uma contribuição aí, pensando nessa questão de como o processo de escravidão construiu essa lógica racista, né? Que deixa marcas. Sim, ele está fazendo a pergunta aqui abaixo, como a professora vê essa abordagem da, da questão da escravidão, construindo essa lógica racista que marca ainda o campo cultural, político, Primeiro, eu tenho que dizer econômico e que territorial. Mocega é uma das minhas principais referências na busca por tentar me colocar numa posição antirracista e de pensar a não hierarquização dos saberes, né? Ele tem uma atuação aqui de décadas na cidade que é necessária, fundamental e que ele coloca assim de uma forma permanente na vida dele. Então, primeiro que ele é uma referência para mim. Se ele fosse um livro, eu ia indicar ele aqui também para vocês lerem. Como ele não é, eu indico que vocês se aproximem das ações dele e busquem aprender também com o Evaldo Mocego. Quanto à questão que ele colocou, né, de fato, a gente tem. Primeiro que é importante, assim, a gente dizer que, e lembrar que a escravização não é algo que aconteceu, assim, há milhões de anos atrás, né? A gente tem ela muito perto da gente, temporalmente. Sempre gosto de lembrar que de colonização nós temos 5 séculos, praticamente os 4 primeiros inteiros foi de escravização. Então a gente tem desses 5 apenas um, né, e algumas décadas, enquanto população negra com essa experiência de ser também liberta, em condições extremamente desiguais.
Mas veja que praticamente toda a nossa história foi de escravização. Não tem como a gente achar que não deixou marca. Ela, inclusive, se reproduz. Né? Uma coisa só a pontuar nesse debate é que o racismo ele não é fruto só da escravização. Claro que ali a gente tem uma base, né, de muitos séculos preparando a gente para naturalizar a desigualdade social, como se fosse natural o negro estar em maioria nos presídios, nos trabalhos menos valorizados, nos lugares mais empobrecidos, não é. Né? Então, mas quando acabou a escravização, o que a gente tem de racismo hoje não foi simplesmente uma reprodução das desigualdades que a escravização construiu. A gente tem com a República novas ações sendo pensadas, estruturadas, muitas ações de forma permanente, para que todas as desigualdades que já existiam fossem reconfiguradas. Então, a gente tem políticas públicas desde o começo da República, notadamente racistas, né? O Estado se colocando por meio da política, do seu poder de cultura, de grupos econômicos majoritários, com ações amplas, né, voltadas a todo o território nacional, de construção de novas bases de desigualdades para a população negra. Então, além do que a gente tem do período de escravização, que de fato é muita desigualdade, com a República a gente tem novos dispositivos sendo criados. Então, não bastou só as sequelas que a escravização deixou, a gente construiu uma série de dispositivos novos, e esse racismo que a gente tem hoje, ele é fruto essencialmente desses novos dispositivos, né, que ainda estão aí atuando na sociedade. Como você colocou, né, a questão da eugenia. Na década de 30, a gente está falando de 1930, né, 34, com a Constituição, proíbe a discriminação, mas propõe uma educação eugênica. Ou seja, é um processo de eliminação, né, do povo negro, né, das pessoas negras do Brasil, por meio do embranquecimento. Né? Já é uma proposta, não do período escravocrata, um dispositivo novo, né, atual, criado. Né? Isso. A gente tem mais uma pergunta de Luan. Qual sua avaliação sobre a inserção do negro no ensino superior? E por que os cursos de saúde, tecnologia, pouco debatem esse tema, né, do racismo e da educação? Olha, se a gente pensar, primeiro que a nossa primeira lei, que vai dizer que isso tem que ser discutido na educação, né, inclusive na educação básica, é 2003, a gente tem um silenciamento dali para trás em toda a estrutura educacional. A gente ia ter ações pontuais de pessoas que se colocavam nessa posição, mas coletivamente a gente não tinha uma base política que demarcasse que a educação devia se voltar para isso. Então, dentro dessa tentativa recente, né, que ainda tem muito o que se fazer, de inserir esse debate em todos os espaços, existem outros marcadores que não são marcadores que vão se somando gênero, raça e classe, são demarcadores que funcionam juntos o tempo inteiro. A gente fala de um ou de outro, mas de uma forma didática para aprofundar uma questão, mas eles estão atuando o tempo todo. E esses demarcadores, eles já foram colocando ao longo da nossa história da educação, não só que o negro, em determinado momento, não poderia ir para a escola, mas quando ele pôde ir, já depois dos filhos dos operários europeus que vieram para cá com a imigração, quando eles puderam ir, também que o espaço é marcado para eles. Então, a cultura do bacharelado, de estudar para virar doutor e ter um aspecto de dominação ali legitimado, ela permanece. E nisso a gente foi construindo historicamente cursos que eram mais voltados para os filhos da elite e cursos que depois foram sendo apropriados um pouco pelas classes populares. E aí, dentro disso, todas as questões dessas classes populares, elas demoraram e ainda demoram muito a ingressar. Então, a questão do racismo, a questão da homofobia, da violência contra a mulher, né, as violências de gênero todas, elas também não chegaram muito nesses outros cursos, porque nós ainda não chegamos muito, dada essa dificuldade de ingressar nos espaços ainda pensados para a elite. Então, a gente é minoria nos cursos de saúde, a gente chegou mais em história, o discurso chegou mais do racismo junto, porque a gente olhou e disse, não, peraí, tá faltando debater um negócio aqui, vamos incluir uns temas, enfim. Né? E aí é nisso que eu vejo, Luan, inclusive, que é fundamental esse ingresso do negro na educação superior.
Mas não só o ingresso. Isso acompanhado de uma política de ingresso, de permanência e de repensar a própria grade curricular dos cursos que façam a gente se perceber enquanto sujeito racializado e não que vá fazer a gente reforçar a reprodução de que não existe racismo, por exemplo, de cada um que lute e se esforça vai conseguir. Então, a gente precisa ingressar, ter condição de permanecer e ter acesso a um modelo de educação que permita a gente pensar criticamente aquele espaço que a gente está acessando. É, Eita, faltam uns tchau. 5 minutos para a gente terminar. Então, se alguém tiver mais uma questão, acho que dá para fazer mais uma questão. Luan deu uma contribuição aqui falando que Andrei, eu, né, Rita, mais alunos negros da UEPB poderiam criar um observatório sobre alunos negros da Fundamental. UEPB. O NEAB, o NEAB pode Fundamental. puxar esse debate. Pronto, eu já fui ali, eu fico ali mais no canto da prédio branco, né, gigante, na UEPB, mas quando a gente vai para o outro Uhum, lado, né, ali que tem cursos de odontologia e tudo mais, você olha naquele quadro, né, de pessoas formadas, odontologia, esses cursos, como o Luan colocou, a educação, uhum, saúde e tecnologia, né? O grupo de pessoas na foto é exatamente. totalmente pessoas brancas, né? Você quase não vê as pessoas negras. E você passa a perceber o racismo quando você desnaturaliza, né, essa questão. Você olha aquilo, mesmo sendo negro, você pode não achar incomum, né? Quando você passa a questionar, você passa a perceber como o racismo funciona, você olha para isso e Exatamente. percebe, cadê? Né? Pronto, então, acho que nós podemos finalizar. Se a professora quiser comentar alguma questão envolvendo também os quilombos, né, que você trabalhou no mestrado, seria fundamental importância Como a também. gente acho que tem menos de 3 minutos agora, né? Tem 5 quando você falou. Eu queria só pontuar que nesse momento de pandemia, os quilombos, historicamente, eles se configuram como um dos espaços mais empobrecidos, né? A gente tem a cidade mais rica que o campo, e dentro do campo a gente tem um quilombo mais pobre que todo mundo, como regra social. Então, que a galera procure aí se engajar em ações, né, algumas bem assistencialistas de entrega de cesta básica, enfim, mas que se fazem necessárias porque onde a pobreza era mais profunda, nesse momento talvez ela esteja se tornando insuportável. Né? Então, as poucas políticas públicas que as comunidades conquistaram desde a entrada de Temer, elas vêm sendo quebradas sistematicamente. Então, esse empobrecimento está aí se colocando de uma forma muito, muito agressiva, mais do que sempre foi. Eu só queria deixar esse chamado, principalmente em pandemia. Posso divulgar depois algumas ações também, posso colocar aqui na live que ficar salva nos comentários. Essa questão, desde o período, né, de Temer, a gente já está falando aqui de questão antirracista. A CEPI, Sim, né, que era uma secretaria de educação para a Secretaria para a Promoção da Igualdade Racial, ela foi extinta, né, nesse mesmo período. É algo bem importante de se colocar também, né? Então, professora, muito obrigado por aceitar o convite e participar, né, desse diálogo, debatendo essa questão da educação antirracista. E fica aqui, né, um pouco dessa esquematização que a professora colocou para a gente aprender mais, né, sobre educação e como lutar, né, nesse campo de uma forma antirracista. nada, eu que Muito agradeço o obrigado, professora. convite, né? Ficar à disposição para outros momentos, outras conversas coletivas aí sobre enfrentamento a essa questão. E abraço para todo mundo que estava aí vendo a gente. Quer dizer, que estava ali vendo e me ouvindo. Tchau. Infelizmente, né, não deu para ter a imagem. Eu que Obrigado, agradeço. então, vamos finalizar aqui. Obrigado a todos que assistiram. E fica aí, né, essa contribuição a mais do Batuque e da professora, de todos nós, né, que formamos o Batuque e da professora. E
Até a próxima, Até pessoal. mais. Valeu. Até.